Vamos lá, pessoal, dar continuidade, certo, à nossa disciplina de saúde mental, com a nossa temática sendo trabalhada aqui de esquizofrenia. Então, gente, dando continuidade aqui, a gente estava nesse gráfico, né, no prognóstico social, no primeiro surto de esquizofrenia, na Garjac, que aqui, gente, ele tanto solicita para a gente no segmento após 2 anos, com o surgimento após 5 anos, com o surgimento após 10 anos. E dentro disso, ele vai dizer que o quadro está com uma boa evolução, se o quadro está com evolução ruim, e dentro desses percentis encontra-se as gravidades. Predição da evolução ruim, gente. O que é uma predição da evolução ruim, gente? É algo negativo que está acontecendo nesse ser humano. Então, isso, gente, nós temos sintomas negativos proeminentes, certo? Então, eles são bem nítidos, esses pensamentos negativos, ali no paciente, eles estão muito presentes. Idade de início precoce. Então, gente, nós tínhamos a faixa etária no período da adolescência, e aí ele precocemente ele pode aparecer, tá certo? Início insidioso, que é um início de uma hora para outra, o paciente ele passa por um surto psicótico, e aí ele agrava o seu quadro ali para a esquizofrenia. Ele tem ajustamento pré-mórbido ruim, ele tem baixo nível educacional, ele não consegue acompanhar, tá certo? Porque o lado cognitivo dele, gente, ele fica fragilizado. Classe social desfavorecida dos países. Então, aqui, gente, se torna uma classe desfavorecida, certo, dos pais. Gênero masculino é onde ele se torna o quê? Nesse quadro mais prejudicial. E na comparação do curso em países desenvolvidos e não desenvolvidos, quando ele chega a ser comparado. Então, padrão de curso é países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, tudo chega a ser um quadro mais grave. Aí ele vai comparar, gente, todo esse sentido, padrão de curso, embaixo. Ele disse que o primeiro se diz um episódio psicótico único, remissão completa. Então, quando ele compara aqui com o país desenvolvido, ele bota 15,7. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, ele tem um percentil muito alto, ele tem de 37,1. No 2, ele diz que é o episódio psicótico único e remissão incompleta. Em desenvolvido, nós temos 17,4. Em desenvolvimento, nós temos 11,6. Incompleto é porque ele não se desenvolve por completo. Então, é como se o 1 e o 2 ele fosse o complemento do outro. O Brasil ainda se torna um quadro mais afetado. No 3, nós temos episódio psicótico único, episódio não psicótico e remissão completa. Vocês observam no desenvolvimento, no 3 nós temos 62. E no país em desenvolvimento nós temos 65. Então, se torna prejudicial. Quando ele vem com 3 completando com 4, que ele vai falar agora em relação ao incompleto, ele tem o desenvolvimento 53 e em desenvolvimento nós temos 23. Quando nós temos 5, nós temos 2 ou mais episódios psicóticos na remissão completa. Em desenvolvido, gente, nós temos 5, 14. Em desenvolvimento, nós temos 19. Então, sempre naqueles países em desenvolvimento, gente, ele tem um seu percentil muito mais alto. Nós temos aqui agora no 6, completando 5, que se torna um incompleto. Nós temos desenvolvidos 12, e desenvolvimento nós temos 10. No 7, nós temos psicose contínua sem remissão. Nós temos aqui desenvolvido 17, ele não volta a desenvolver, e em desenvolvimento, gente, ele tem 11. Ele volta a desenvolver esse quadro. E aqui, gente, nós temos 8º com uma doença não psicótica contínua. Então, a gente olha em desenvolvido, gente, 23, 2,3.
e em desenvolvimento 1.1. Então, doença não psicótica contínua é coisa que dão continuidade ao processo. Nós temos desconhecido no 9, no desenvolvido, gente, chega a zerar, e no desenvolvimento chega a 0,6. Estágio da esquizofrenia, fase prodrômica, início insidioso ao longo de meses ou anos, alterações sustes no comportamento, retraimento social, se retrai da sociedade, comprometimento profissional, tem aquele comprometimento, não consegue avançar, tá certo, no seu trabalho, embortamento da emoção, abulia, ideação estranha. Então, fica ideação estranha relacionada ao pensamento, certo? Ao comportamento de si com as outras pessoas. Então, tudo isso se torna o quê? Essa fase prodrômica. Já na fase ativa, nós temos delírios, alucinação, desagregação do pensamento, comportamentos desorganizados e intervenção médica. Então, nós temos todo esse processo que deixa ser desorganizado pelo paciente, de forma ativa. Na fase residual, nós temos simplesmente sintomas positivos ausentes ou poucos, proeminentes, mas podem ressurgir. Então, o ressurgir, gente, esses sintomas eles podem voltar. Sintomas negativos, então tem esse sintoma negativo, como a gente já falou anteriormente. Motivos para melhor evolução em país em desenvolvimento. Quais são os motivos, gente, em país em desenvolvimento? Apoio social melhor de famílias extensa. Então, aqui, gente, o motivo para uma melhor evolução é simplesmente quando a relação família extensa, que é o apoio emocional. Nós temos pressão social, menos para obter ocupação, menor estresse no ambiente rural e em pequenos vilarejos, menor estigma em relação à doença mental. Epidemiologia, nós temos taxa para esquizofrenias, prevalência em um ano de 3 a 10 mil pessoas, ou cerca de 0,5%. Incidência, gente, que é um novo caso em um ano, nós temos de 1 a 0,7%, dependendo do estudo. Prevalência durante a vida, aproximadamente 1% da população mundial. Observações epidemiológicas importantes, nós temos a prevalência não varia muito no tempo e em regiões geográficas, encontrada em todas as culturas, mais comum e mais grave em homens, persiste na população, apesar da fertilidade diminuída. Então, tem uma persistência, tá certo? E uma singularidade perante esse quadro. Classe social mais baixa é consistentemente observado nos pacientes, certo? Em relação à sua classe social, certo? Relaciona muito à pobreza. Classe social inferior e resultado e não causa da doença. Então, ali, gente, é pela renda, certo? Pelo seu financeiro que a família recebe. Classe social dos pais não difere da população. A doença leva à queda do nível social, não por privação, má nutrição ou acesso inadequado à saúde. Então, isso, gente, ele não leva para um lado de por privação, por má nutrição, por má negociação à saúde. E sim já é um lado psicológico e se sente inferior à sociedade que está convivendo. Por isso que ele falou para a gente sobre país desenvolvido e país não desenvolvido. Causas, mecanismo
patofisiológicos. As causas e mecanismos, gente, nós temos o lado de que forma? Nós temos o lado genética, nós temos o lado neuropatológica, nós temos o lado neuroimagem, nós temos o lado neuropsicologia, nós temos o lado fatores não genéticos e nós temos o lado fatores sociais. Então, tudo isso, gente, causa um paciente a desenvolver, tá certo? A parte da esquizofrenia. História familiar e estudos com famílias. Evidências modestas de transmissão familiar. Nós temos risco para países de 5,6%, risco para irmãos de 10,1%, risco para filhos 12,08%, parente de segundo grau de 2 a 4, certo? E 4,2%. Genética versus ambiente, nós temos gêmeos idênticos, possuem DNA idênticos, gêmeos dizigóticos compartilham 50% do DNA. Então, já fica o quê? Predisponível entre a genética, certo? E gêmeos com 50% de identificação de DNA, ele tem a possibilidade de desenvolver a esquizofrenia. Se a esquizofrenia fosse completamente de origem genética, a taxa de concordância entre gêmeos, MZ e DZ, seria de 100 a 50%, ou 2 por 1. Gêmeos, resumo de 9 estudos. Nós temos gêmeos monozigóticos, possuem uma taxa de concordância de 53%, os dizigóticos de 15%. Aproximadamente 70% do risco para desenvolver esquizofrenia deve-se a fatores não genéticos. Fatores ambientais, ele tem um papel crucial. Os fatores ambientais, porque a gente falou sobre a desigualdade, certo? De um ser humano para o outro. Estudo com adotados, nós temos o quê? Esse estudo com adotados, gente, ele está falando de pessoas adotadas por famílias. Influência de gêneros e ambiente, medindo a prevalência de crianças adotadas de mães com esquizofrenias, comparando com crianças adotadas de mães normais. Ambos os grupos de crianças criadas por pais normais. Estudos adotados resultam que Heston diz que 16,6% de esquizofrenias em criança cuja mãe era doente e 0% para mães normais. Já Kate diz que 32% de esquizofrenias em criança cuja mãe era doente e 18% para mães normais. Usou a definição ampla da doença. Gêneros e ambiente. Falsa dicotomia. São fatores ambientais que influenciam gêneros, mutações, estresse, regulagem, endocrina e vírus e etc. Genes cria uma estrutura mais precisa, se ligado ao desligado e é expresso para exercer influência. Potencialmente podemos prevenir doenças, interrompendo a expressão de gêneros ruins, que hoje é pela renovação da tecnologia, certo, humana, que hoje você já consegue detectar uma célula ruim e totalmente fazer a modificação retirada desse gênero ruim do corpo. Doença geneticamente complexa é uma síndrome complexa, provavelmente causada por múltiplos gêneros, cada um deles com um pequeno efeito. A predisposição genética pode ser liberada por desencadeantes não genéticos, ambientais, como trauma de parto, infecções, pequenas lesões cerebrais, toxinas e entre outras mais,
que o ambiente pode estar trazendo, tá certo, para o ser humano e desenvolvendo ali uma esquizofrenia. Múltiplos fatores são provavelmente requeridos, sendo os principais aqueles que afetam o cérebro do adolescente, porque a esquizofrenia ela vai da adolescência à vida adulta, e ela pode vir até de forma precoce. Já neuropatologias, regiões cerebrais que consistente mostram anormalidades neuropatológicas. Regiões, gente, temporolíbicas, tálamo, córtex pré-frontal. Essas regiões, gente, ela fica comprometida. A área pré-frontal é a parte da percepção cognitiva. Então, ela se sente fragilizada em relação à percepção. Achados na região límbicas. Volume reduzido dos hipocampos para hipocampos e córtex entorrinal. Há uma diminuição do número e tamanho das células, citoarquitetura alterada, déficit em interneurônios do círculo, alterações no septo pelúcido. Então, aqui apresenta alterações, por isso que nós temos exames que sejam fidedignos para diagnosticar um paciente que apresente essas alterações. Aqui nós temos estudo com ressonância magnéticas, são anormalidades cerebrais que são encontradas nessa ressonância magnética, como a diminuição do tamanho do lobo temporal, a diminuição do tamanho do lobo frontal, a diminuição do tamanho dos hipocampos, a diminuição do tamanho dos tálamos. Então, é observado que há uma anormalidade ali, através da diminuição desses lobos que estão presentes na cabeça do paciente. Estudo com ressonância magnética, apresentando as suas anormalidades cerebrais, nós temos o quê? Uma diminuição dos giros temporal e superior e frontal ventral, diminuição geral e regional do volume da matéria cinzenta, doenças cerebrais do neurodesenvolvimento. A maioria das anormalidades cerebrais presente no início do processo, há uma diminuição no tecido cerebral total. Há uma evidência ocasional de defeito na migração neuronal, heterotopias de matéria cinzenta, anormalidade na linha média, carvum 7, pelúcide, designia do corpo caloso, alargamento ventricular. Déficit cognitivo generalizados, desempenho ruim em quase todos os testes cognitivos. Não há evidência de uma lesão cerebral específica ou de sistema cognitivo. Alguns achados cognitivos: memória de trabalho, representativos, processo de informações, sensórios angustiantes, sincronia do pensamento, dismestias cognitivas. Fatores não genéticos. Lesões pré-natais e complicações obstétricas. Sangramento intrauterino pode ocasionar, eclampsia ou pré-eclampsia, parto com fósseis, eventualmente causado na região lesão regional, parto prolongado, produzindo uma hipoxia ou compressão de tecido. Implicações. Complicações na gravidez e no parto podem ser fatores contribuidores importantes no desenvolvimento da esquizofrenia. Pode ser usada para prevenção primária em amostra com alto risco pré-natal adequado e etc. Estas medidas preventivas trazem problemas éticos
como ansiedade na mãe ou profecias que se autocumprem na criança. Infecções virais ficamos relacionados às relações entre estação do ano, do nascimento e maioria de taxas de esquizofrenias, que é frequentemente replicado. Nascimento em área urbana e maior taxa de esquizofrenia. Ambos os fatores predispõem ao aumento da taxa de infecções virais e, portanto, da esquizofrenia. Infecções virais durante a gestação. Nós temos influenza, rubéola, herpes simples, poliovírus, infecções maternal durante a gestação, associada a maior taxa de esquizofrenia no filho adulto. Estudos sobre as epidemias de influenza. Estudo publicado em 1988 relata a maior taxa de esquizofrenia após a pandemia de influenza de 1953 na Finlândia. Republicado no Japão, Inglaterra, Irlanda, Escócia, Gales e Austrália. Implicações: o vírus da influenza pode ser fator contribuidor para o desenvolvimento da esquizofrenia. Importância epidemiológica, como a vacina para prevenir a influenza. E nós temos essa vacina dentro do calendário nacional de vacinação. E ele chega a ser anual. Todo ano as pessoas precisam estar se vacinando, e isso tanto vai se proteger contra duas coisas ao mesmo tempo, tanto como as esquizofrenias quanto o vírus da influenza. Então, são prevenções trazidas pelas vacinas e melhora para o Brasil e o mundo. Não há evidência de risco fetal associada à vacina em mulheres grávidas. Por que, gente, não há esse risco? Porque a vacina da influenza, ela é uma vacina de vírus inativados. E quando nós falamos de vírus inativados, estamos falando de vírus mortos. Então, nessa vacina, há vírus morto. Por isso que a gestante, ela pode estar se vacinando com essas vacinas inativadas. Agora, se ocorrer a vacina da influenza, por acaso, em 2025, ela mudar sua apresentação relacionada de um vírus inativados e passar para vírus ativados, aí o que acontece? A gente só é vacinado mais uma vez com vírus ativados, porque é com vírus vivos, e ele cria memória para o resto da vida, certo? Dentro do nosso corpo. E relacionado a pessoas, mulheres grávidas, elas não chegam a tomar essa vacina com vírus ativados, que seria com vírus vivos. Então, por isso que essa evidência ela fica descartada ao causar certos danos para o bebê e ocasionar risco. Nutrição. Estudo de crianças nascidas de mães sobreviventes do inferno de fome na Holanda, na Segunda Guerra Mundial. Essas crianças possuem o maior risco para esquizofrenia. Nutrição é um outro fator contribuidor potencial para a patofisiologia da esquizofrenia. Drogas. Intoxicação por algumas drogas, psicoativas, ácidos lisérgicos, fenilciclidina, afetaminas, são semelhantes a esquizofrenias. Então, são drogas que fazem mal, certo, ao ser humano. Uso de cabines, que é a maconha em si, na adolescência, associada à maior taxa de esquizofrenia. Terapias somáticas. Jean, co-descobridor da clopromazina. Então, a história do tratamento, internações milhares, e tudo chega nesse nível de percentual e depois ele cai, certo? Com a descoberta do tratamento, e chegou ali na sua história pelo descobrimento, certo? E o tratamento adequado para a esquizofrenia. Problemas neuroelépticos clássico,
Então, a eficácia incompleta dos sintomas positivos gerou de 10 a 20% não respondedores, 50% aos sintomas residuais. A eficácia mínima para outros sintomas, como sintomas negativos, sintomas depressivos, disfunção cognitivas. Por isso que nós falamos que os medicamentos psicotrópicos, eles são tratados em vários tipos de transtornos. Então, ele fica em várias doenças em si, sendo tratado com o mesmo medicamento. Efeitos colaterais dos neurolépticos clássicos, nós temos o parkinsonismo, que é um efeito extrapiramidais, acatidia, distonia, discinesia tardia. Vantagem dos neurolépticos atípicos, nós temos espectro terapêutico mais amplo, eficácia terapêutica nos sintomas positivos, sintomas refratários ou residuais, redução de prevenção, síndrome negativa com déficit e sintomas depressivos, déficit cognitivos. Menores efeitos colaterais, nós temos objetivo no extrapiramidal agudo da doença em si, e subjetivo nós temos a disforia. Então, são coisas que são subjetivos. Outras vantagens dos neurolépticos atípicos, nós temos tratamento precoce do primeiro episódio em termos de prevenção, maior aceitação e menos estigma. Então, nós temos muita aceitação do paciente em relação a esses medicamentos, participação precoce e melhor no programa de reabilitação. Então, tem a efetivação e o respeito pelo tratamento em si, maior cooperação e menor recaída e hospitalização, porque segue o tratamento a rigor, melhor integração, melhor qualidade de vida para esses pacientes de esquizofrênico que aderem a esse tratamento. O tratamento psicológico, nós tratamos com terapia ocupacional, que é uma evolução, certo? Do acompanhamento desses pacientes com esses novos profissionais que estão dentro do mercado. É terapia comportamental cognitiva para delírios e alucinações refratárias, que fica acompanhamento pelo psicólogo. E nós temos orientações de terapia familiares, que fica relacionada às emoções expressas, e também são acompanhadas por psicólogos. Então, gente, nós ficamos por aqui relacionado à nossa aula, certo? E vamos entrar aqui numa nova temática focada na nossa saúde mental. Então, aqui nós ficamos falar agora sobre saúde mental e qualidade de vida dessas pessoas. E aí, gente, nós vamos agora falar sobre saúde mental e qualidade de vida. E aí, por você, o que significa saúde mental? Então, é um reflexo que a gente vem trazendo aqui, gente, para depois a gente entrar em uma nova temática que a gente vai falar também sobre farmacologia utilizada na saúde mental. E aqui ele deixa uma pergunta para você nessa trajetória dessa disciplina que a gente está estudando sobre a saúde mental referenciada a esses conteúdos. Ele te pergunta, o que significa saúde mental para você? Porque quando a gente fala sobre saúde mental, que a gente estuda o conteúdo de saúde mental, parece que a gente se encontra em vários transtornos, em várias síndromes, em vários problemas patológicos. Mas aí, gente, a gente tem que visualizar que esses achados que nós encontramos dentro da gente, a partir que ele não coloca a nossa vida em ameaça, nem a vida do próximo, a gente se sente tranquilo e consciente sobre a nossa saúde mental. A partir que nós colocamos a nossa vida em risco e a vida do outro, realmente a saúde mental, ela está o quê? Simplesmente precisando de ajuda. O que é importante para ter uma vida saudável mentalmente? O que é preciso, gente? E aí a gente diz para você, será que o estresse ele é saudável para a nossa saúde mental? A gente sabe que não. Todo o estresse, ele se torna o quê? Simplesmente algo, certo, negativo para a nossa saúde mental. O que pode influenciar a saúde mental?
O que ele diz, gente? Ele diz que fatores socioculturais, que a gente muito está falando da cultura, certo? Do social das pessoas, que isso é um apoio muito grande, gente, à saúde mental de outra pessoa. Presença ou não de rede social, expectativa da sociedade, do meio cultural, influência da família, de amigos, modelos de papéis sociais. Então, tudo aqui, gente, no sociocultural, o filho, a esposa, a família, os amigos, os colegas, a comunidade em si, tudo isso é um fator sociocultural que influencia na saúde mental de outra pessoa. Fator psicológico, processo cognitivo, como nível de resiliência a fatores estressores. Então, aqui, gente, o fatores psicológicos é o lado de pensar que está sendo criticado, está sendo incapaz, não é mais aceito, não consegue mais atingir os seus pontos, que é referenciar os seus objetivos. Então, esse lado, fatores psicológicos, ele pode ser afetado na sua saúde mental e isso pode estar lhe prejudicando. Fatores biológicos, a gente fala na genética, no metabolismo, ou fatores externos que influenciam o organismo. Aqui, gente, nós estamos relacionados ao quê? Fatores genéticos, como a gente falou em relação a pessoas gêmeas, também a gente falou sobre relacionado a pai e mãe, a gente relacionou também ao ambiente em si que está se convivendo. Então, tudo isso, gente, é fatores biológicos, e isso pode influenciar na minha saúde mental, como a gente falou, em relação ao ambiente, a gente relacionou o quê? Países em desenvolvimento que são os mais afetados. O que ele fala sobre a epidemiologia, gente, desse processo da saúde mental em si? Ele diz que a Organização Mundial de Saúde, só colocar aqui, gente. A epidemiologia, gente, ele diz que a Organização Mundial de Saúde define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente pela ausência de afecções e enfermidades. Então, ele quer dizer, gente, que a saúde, ela tem esse percentil, mas essa definição de saúde, gente, ela vem mudando a cada dia. Ela hoje, ela tem esse percentil hoje, tu está colocando hoje bio, certo? Físico, social e espiritual. Hoje ele tem esse percentil, tá certo? Relacionado ao estado de saúde hoje do ser humano. Então ele coloca hoje até o bio, o físico, social e espiritual. Então isso é algumas definições, gente, que vem trazendo pelo a definição sobre saúde. Não é simplesmente pela ausência de algumas coisas. O sofrimento psíquico é um dos grandes problemas de saúde enfrentados na atualidade. Porque, gente, pelo abalo, certo? Pelas cobranças que está sendo feito no dia a dia. Então, e tudo isso afeta a nossa saúde mental, certo? Porque se você é um dono, certo? Você é um pai de família e perde o seu trabalho, você pensa ali na sua família, relacionado que você não está sendo mais útil dentro da família, porque você não está trazendo o pão de cada dia para a família, e você não tem um trabalho, e tudo isso vai afetar psicologicamente. Então, quando você também trabalha, e naquele trabalho você está sendo muito sobrecarregado, isso também estressa, e esse estresse vai afetar a sua saúde também. Segundo a OMS, as doenças mentais e neurológicas atingem aproximadamente 700 milhões de pessoas no mundo, representando um terço do total de casos de doença não transmissível. Então, aqui, gente, um abalo psicológico relacionado a um estresse, ele causa ali um AVC, que também pode ocasionar um fator que seja um tipo de transtorno mental, que aí fica agrupado a várias comorbidades presentes no corpo humano. E perante a isso, nós temos o que, gente, relacionado a isso? Nós temos, a cada 6 horas, uma pessoa corta algumas partes do corpo, que é a mutilação.
A cada 7 minutos, uma pessoa pensa que deveria morrer. É o pensamento negativo dessas pessoas que nós temos no mundo. A cada 2 dias, uma pessoa sofre uma overdose de medicamento. É a tomada de medicamento simplesmente ali em polifarmácia, que nós chamamos. Enquanto ele toma vários medicamentos, certo? Chega no processo de overdose medicamentosa. Em 2003, a média era de 12 mil pessoas por ano. Aí você imagina que em 2003, hoje nós estamos em 2004, com 11 anos após. Então, com certeza, gente, esse número de 12 mil aumentou. De 2003 a 2018, esse número cresceu em 30%. Aí você imagina hoje, em 2024. 65% pedem ajuda de forma indireta. É esse lado, gente, relacionado às ONGs, relacionado às instituições filantrópicas, relacionada às instituições públicas, relacionada às instituições particulares, que abrange esse público, gente, como auxílio, querendo trazer para ele uma qualidade de vida que ele possa ter perdido no decorrer do seu ciclo da vida. A cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo. Então, aí, gente, a cada 40 segundos, né? Nem a cada horas, é 40 segundos. Então, aí, gente, a gente tem um número muito crescente, tá certo? Dessas pessoas se suicidando, certo? No mundo. Sofrimento psíquico. O sofrimento começa quando o trabalhador não consegue concretizar suas aspirações, ideias, imaginação e seu desejo. Então, aqui, gente, é como a gente falou do pai de família. Então, quando esse trabalhador, pai de família ou qualquer outra pessoa não consegue, gente, concretizar as aspirações, as suas ideias, as suas imaginações, seu desejo, ele fica com o seu pensamento abalado. E por esse pensamento abalado, gente, ali vai gerar um sofrimento. Sofrimento é uma vivência, é um estado de luta do sujeito contra forças que o estão empurrando ao adoecimento. Então, ali, gente, é uma luta, é como se fosse você lutando com si mesmo. Se for um lado, o sofrimento nos parece uma vivência desagradável. Por outro lado, se revela como indicativo de saúde na busca do equilíbrio psíquico. É necessário ouvir o sofrimento e a forma como ele se manifesta. Então, a gente precisa realmente sentar e observar o nosso próprio corpo e entender como é que as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Sofrimento psíquico, o estado de sofrimento, ele pode se revelar como sentimento de frustração, a partir que a gente não consegue simplesmente executar o que a gente queria executar. Medo, a gente tem medo de enfrentar alguns obstáculos na vida. Angústia, a gente fica angustiado por a gente não conseguir o que a gente queria. Insatisfação é porque eu queria que fosse melhor do que eu fiz, então me sinto insatisfeito. Sentimento de não reconhecimento, então faço algo e a pessoa não reconhece o que a gente faz, isso se torna um abalo psicológico. Sentimento de impotência, não se sente capaz de executar aquela tarefa. Então, isso, gente, tudo é um percurso que ali afeta muito o cérebro do ser humano. Falar de saúde mental é falar de quê? Participação, atenção básica, organização, políticas. Então, nós temos políticas públicas envolvendo, gente, com a saúde mental, como a gente tem o quê? Simplesmente a renovação dessa política pública. É a diferença de gênero, raça, etnia, religião, sexualidade. Saúde, educação, justiça, trabalho, cultura, alimentação e habitação. Então, tudo isso é falar de saúde mental, gente, e englobar o ser humano em si, que ele possa estar sofrendo com esse processo. Saúde mental versus transtornos mentais. Saúde mental, gente, ele é o equilíbrio emocional entre o mundo interno e a exigência externa. Então, gente, a gente sofre dentro e reflete fora. É a capacidade de administrar a própria vida, saber lidar com as emoções ditas positivas e desagradáveis. Isso é saúde mental, quando eu consigo equilibrar as coisas. Transtornos mentais, gente, já são disfunções dos circuitos neurais
que ocorrem que geram sofrimento de ordem psicológica ou mental e que comprometem a capacidade funcional do sujeito. Então, ali, gente, quando eu tenho uma disfunção, certo, relacionada ao meu corpo, eu tenho transtornos mentais. Quando eu tenho saúde mental, é que eu consigo pegar informação e distribuir e organizar e aceitar. Ansiedade e estresse, mal do século. Fobia, fobia social, síndrome de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse traumático, depressão, síndrome de Burnout, síndrome de esgotamento profissional. Tudo isso, gente, são tipos de mal do século que nós estamos vivenciando hoje, certo? Em termos de mundo. Estresse ocupacional, o indivíduo avalia as demandas do trabalho, excedendo a capacidade de enfrentamento que possui. Equação composta por característica do trabalho, desafio do trabalho, característica de pessoas e recurso de enfrentamento. É um estresse ocupacional que muitas das vezes pega muito o seu tempo. Mente e emoções andam bem próximo. Muitas são as causas que podem ocasionar problemas mentais, dentre eles, traumas psicológicos do passado, situações de forte desequilíbrio emocional, causas de cunho genético. Então, tudo isso é relacionado a esse quadro. Perceba, aceite e supere o seu passado. Primeiro, a gente fala o quê? Perceba que existe alguma coisa que você realmente nunca conseguirá passar por cima, mas certamente pode conseguir superar. Então, são coisas, gente, que a gente precisa primeiro perceber para depois a gente enfrentar. 2, as coisas que você não tem conseguido superar são avisos, precisa da sua atenção redobrada. Então, a gente precisa o quê? Ir e depois a gente precisa repensar em outra estratégia para a gente conseguir. Mas a gente não pode simplesmente deixar de lado. 3, mais de 80% da nossa vida não é determinada por eventos, mas pela nossa reação a elas. Distorções cognitivas. O que é? São formas de pensar distorcida da realidade, padronizadas pelo evento da vida e que geram grande sofrimento para si próprio ou para os outros com quem convive. São expressas em pensamentos automáticos, disfuncionais, sendo um processamento de informações emocionais equivocado, onde nossos esquemas mal adaptativos distorcem a realidade para que esta se torne condizente com nossas crenças centrais de desamparo, desamor e desvalor. Então, é simplesmente um pensamento, certo, disfuncional, que é onde a gente achava que seria muito difícil e quando a gente chega a executar, não foi tão difícil como a gente pensou. Então, isso, gente, é disfunção cognitiva. Quando a mente não está bem, nada vai bem. Segundo a OMS, cerca de 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão, o que equivale a 5,8% da população. Quanto ao transtorno de ansiedade generalizada, o Brasil é o país com mais número de casos no mundo. Então, a gente é muito, certo, presente nesse transtorno. Estresse vezes cansaço. O cansaço advém de um esforço intenso, o estresse de um esforço sem sentido. Então, o cansaço é porque eu trabalho muito. Eu posso trabalhar fisicamente, posso trabalhar mentalmente. O estresse, não. É simplesmente esforço sem sentido. Eu me estresso muitas das vezes em casos que não era para se estressar. Você pode cansar, mas não precisa estressar. Dormir um pouco mais, vezes não querer levantar. Tudo aquilo que não vejo a razão de fazer é um estresse. Cansaço pura com descaso. Estresse mudando a razão, o mundo que faço. Aspecto da contemporaneidade.
Mundialmente, inúmeras dificuldades gravemente contínuas. No Brasil, o aumento de crise social, econômica e política, reflexo em última instância nas pessoas, suas relações pessoais, profissionais, alterando o modo de estar consigo e com o outro. Situamos os caos na maioria das cidades: ocupação, trânsito, insegurança, aumento do desemprego, disputa, dificuldade de acesso aos cuidados básicos e etc. O T e o C. Grande acesso às informações, mas o diferencial é C, questão de subjetividade. Hoje, o tempo passa mais rápido, ou nós mudamos a forma de utilizarmos as redes sociais, o excesso de internet, o benefício ou não. O modo acelerado que vivemos de modo geral, deixamos de usufruir da paisagem. Como vivemos, estamos no intervalo entre nascer e morrer. É aqui que a vida acontece. Fomos equipados para o presente. Nossas escolhas, a frustração embutida. E muitas das vezes a gente escolhe viver um mundo que simplesmente a gente chega simplesmente a dedicar muito a isso. Para pensarmos, o sentimento do que você faz, o que você elabora, o que você faz na sua vida, enquanto você trabalha, você está vivendo? Epitário, Titãs, Ana Cláudia Arantes, Sermão do Arrependimento. Toda dor deve ser sentida e respeitada. Vida, encargo ou patrimônio. Em 2012, a enfermeira australiana Bonnie Vieira publicou o livro Top 5, Arrependimentos daqueles que estão para morrer, com os 5 maiores arrependimentos. Primeiro, deixar de fazer o que queria para fazer o que o outro queria. 2, não ter trabalhado tanto se houver sentido e diferente. 3, expressar os sentimentos. 4, ter mantido contato com os amigos. 5, ter se deixado ser mais feliz, rumo de todos. A vida para você é o encargo ou o patrimônio? São coisas, gente, para ser pensado o que a gente está fazendo da nossa saúde mental. Prevenção. Marlowe, em 1999, descarta a importância do reconhecimento para minimizar o sofrimento, decorrente do conflito existente entre a organização real e a prescrita. O reconhecimento está no centro da construção da identidade, pois cada trabalhador possui um desejo de realizar coisas e de se autorrealizar, e para isso, ele vai investir seus esforços tentando expressar o que ele é e o que quer ser. A coesão do grupo é uma estratégia coletiva de defesa, garante, por vez, a proteção contra os efeitos do sofrimento sobre a saúde, pois permite as trocas, a transmissão de reconhecimento e descoberta entre os autores, os trabalhadores. Reconhecimento das estratégias individuais é importante reconhecer o que cada um faz com a pressão a que é submetido no trabalho. Percebe-se que as pessoas que são submetidas às mesmas situações atuam de modo diferente. Alguns podem apresentar sofrimento psíquico e outras não. Estratégias. Alimentação adequada, reservar um tempo para si, seu parceiro se faz bem. Autoconhecimento, a importância de ouvir seu desejo, anseio, parar para se escutar, sentir o seu ritmo. É uma estratégia de pensamento para salvar a sua saúde mental. Lazer e hobby, prática de atividade física regular, meditação, psicoterapia e medicação. Teste estabelecer uma rotina. Tente criar uma rotina de atividade. Utilize uma agenda para seus afazeres diários. Faça as coisas no mesmo horário. Sono, alimentação, estudo, trabalho, relaxamento, diversão, contato com a família e amigos. Dê passos práticos para preparar seus planos e proteger a si e a sua família. Trace seus planos para diminuir os riscos de contaminação.
como ir ao supermercado, como organizar a lista de compra para diminuir o número de idas ao supermercado, quais produtos têm serviço teleentrega, como fazer a descontaminação ao chegar em casa, posso contar com a ajuda ou a ajuda de alguém? Cuide do seu corpo. Tente relaxar, faça alongamento, meditação, exercício de respiração e etc. Pratique exercício físico. Muitos sites e canais estão fornecendo gratuitamente videoaulas em diversas modalidades. Veja a que mais se encaixa às suas necessidades. Hidrate-se, beba bastante água, é fundamental para a saúde. Evite o abuso de álcool e uso de drogas, pois eles agravam transtornos mentais existentes. Alimente-se de forma saudável, siga os horários das refeições e tenha uma alimentação balanceada. Cozinhe, testa novas receitas, é uma terapia ocupacional muito boa. Mesmo que você não seja um mestre cuca, vá te fazer bem. Mantenha a regularidade de seu sono. Tente dormir sempre no mesmo horário. Evite dormir com o estômago muito cheio ou muito vazio. Desligue o computador, o celular e a TV quando for dormir. Faça as coisas que gosta. Aproveite o tempo disponível para fazer as coisas que gosta e que muitas das vezes não teve tempo. Isso vai te ajudar a relaxar e ficar mais tranquila para passar por esta crise. Ouça música que gosta, pesquise por artista que não conhece, atualize sua playlist, maratone aquela série que há tempo você quer assistir, veja os filmes em lançamento ou reveja aqueles que você gostou muito. Leia. Ler é sempre um exercício precioso. Leia aquele livro que está na estante, procure por e-books na internet ou até mesmo um audiolivro. Gosta de jogar? Aproveite esse momento. Jogue no videogame, no computador, no telefone. Ou, quem sabe, um jogo de tabuleiro ou jogo de cartas. Assim você aproveita a companhia das pessoas que estão na sua casa. Treine contato ou toque um instrumento musical. Pratique a resiliência. Resiliência é um termo oriundo do latim resiliem, significa voltar ao estado normal. E um termo utilizado em diversas áreas, como física, psicologia, administração e ecologia. Resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. É a habilidade de encontrar solução ou estratégia para enfrentar e superar as adversidades. Tente perceber o que pode aprender com a situação vivida, olhando-a de forma realista, sem pânico. Lembre-se, essa situação não durará para sempre. Durante esse período de estresse, esteja atento a seus sentimentos e demandas internas. Aprenda a comunicá-los e lidar com eles. Aproveite para colocar as coisas em ordem. Aproveite que precisa ficar em casa e tome um tempo para organizar as suas coisas. Essas atividades, ela pode ajudar a relaxar a mente. Organize os arquivos e fotos do celular ou do computador. Revise e organize sua caixa de e-mail. Tire a água parada do quintal. Pendure aquele quadro na parede. Faça uma mudança nos imóveis. Faça aquela faxina que há tanto tempo queria fazer. Faça uma arrumação no armário. Separe itens que não usa mais ou que você poderia doar. Conecte-se com as pessoas. Converse com as pessoas que estão na sua casa, seja sobre o trabalho, estudo ou sentimentos. Não se isole. Busque interagir. Há inúmeras formas de reduzir a solidão. Converse sobre seu problema, procure saber sobre seus amigos e familiares e se coloque à disposição para ouvi-los também. Você pode aumentar a proximidade digital com mensagens, e-mails, redes sociais, telefone, videochamadas, teleconferência e etc. Nesse momento, as TICs, tecnologia de informação e comunicação, são fundamentais. Sorria mais.
dê gargalhadas, se puder, encontre razões para ver graça nas situações e compartilhe a facilidade, mesmo de que pequenas coisas, tire mais fotos e registre momentos, recordar quando preciso. Essa simplicidade, espiritualidade, seja ela qual for, já existem muitas transmissões online das mais variadas crenças. Peça ajuda se precisar. Se você percebe que está extremamente sobrecarregado, ansioso, deprimido ou pensando em se machucar, procure ajuda. Fale com a família, com seu médico, com seu psicólogo ou busque ajuda na rede de atendimento. Ligue 188, Centro de Valorização da Vida. Contate NURD de seus campos, contate o PAEC relacionado ao amparo psicológico desses pacientes. É necessário que haja um equilíbrio entre a mente e o corpo. Durante muito tempo, a saúde mental não esteve em pauta. Não fomos ensinados a cuidar da mente, tão pouco preparados para lidar com as frustrações e com o excesso de informações trazidas pela evolução das tecnológicas. É necessário prestar atenção ao que a mente está precisando e cuidar dela assim como cuidamos do nosso corpo. Autoconhecimento. Gosto e faço, gosto e não faço, não gosto e faço, não gosto e não faço. Autoconhecimento do que a gente é capaz de fazer e não fazer. Autorreflexão. O que estou fazendo pela minha vida mental, intelectual, cultural, social, família, sexual e espiritual? Isso é autorreflexão, gente, para a gente chegar à qualidade de vida que nós estamos precisando. Para cuidar, um autocuidado. Você expressa suas emoções? Quais são as principais fontes de qualidade de vida? Você se sente saudável no ambiente que você frequenta? Você tem uma boa comunicação com as pessoas ao seu redor? O que você deixou de ser quando cresceu? Então, gente, a nossa aula, ela fica por aqui, certo? Colocando essa mensagem para você. A arte de se tornar humano está na experiência de sentir o vazio, estilizá-lo e nele recriar-se. Isso, gente, é se autovalorizar e simplesmente chegar na qualidade de vida que a saúde mental ela precisa no nosso dia a dia. A aula de hoje ela foi mais uma reflexão célebre para o fechamento da nossa aula. Depois voltamos com a temática, certo, sobre farmacologia relacionada à nossa saúde mental. Quais são os fármacos utilizados mais nessa aula, tá bom? Nessa disciplina sobre saúde mental. Aguardo vocês na nossa próxima aula, certo, do nosso conteúdo sobre saúde mental.